Voltamos com o Comunidade do Conhecimento, sempre levando até você muita informação, cultura e entretenimento. E agora vamos falar de Xantala, uma massagem que acalma e alivia a cólica em bebês. Esse é o nosso assunto de hoje. Quem fala conosco sobre Xantala é a terapeuta ocupacional e professora Rivi Tarandashi. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a possibilidade de estar falando de um assunto tão gostoso. Rivi, vamos começar explicando o que é a Xantala? Vamos lá. Xantala é uma arte tradicional indiana de massagem para bebês e crianças. Né? Ela está ligada a toda a filosofia e medicina ayurvédica, que é uma medicina que vem lá da Índia, né? E que mais ou menos na década de 70, um médico chamado Frederic Leboyer, que hoje reside em Londres, ele foi à Índia visitar um casal de amigos. E lá ele conheceu uma pessoa que todos os dias massageava seus filhos. Se encantou, achou aquilo muito bonito, pediu autorização, claro, e ele publicou o livro Xantala no Ocidente. Então, assim, na Índia não era conhecido como Xantala até então. Por que o nome Xantala? Porque a pessoa, né, deixa eu aproveitar, é essa pessoa essa mulher chamada Xantala, né, que ele viu massageando. Então ele fotografou toda a sequência da massagem com ela e aí ele trouxe pra gente no Ocidente com o nome de Xantala. Olha que interessante. Tá, então essa é a Xantala, na verdade. E a Xantala é indicada para quê, na verdade? Então, a Xantala, na medicina ayurvédica, a gente trabalha com a Xantala, com a massagem em si, tanto para uma prevenção quanto para um tratamento, né? Na parte das crianças, então seria uma coisa de prevenção, de trabalhar o próprio desenvolvimento da criança, né? Na Índia ele é passado de mãe para filha porque é bom, não é só numa questão do médico que vai ensinar. Lá de mãe para filha é uma tradição, é passada e aquilo é bom e é feito. Então você encontra uma mulher no batente sentada na porta do beiral de casa, com todo mundo passando ali, o cavalo, a vaca, o carro, o ônibus, e ela está fazendo a Xantala na filha dela, no filho. Aqui no Ocidente a gente já tem uma relação diferente com essa questão da massagem, né? Então a gente já tem um cuidado com o local, a gente já precisa, porque tem a ver com a nossa cultura, né? Então ela é feita, na verdade, eu acho que um dos principais objetivos da Xantala é trabalhar a relação de quem está fazendo a massagem no bebê e o bebê. E tem alguns benefícios também em toda a questão do comportamento, a parte orgânica do bebê, né, a parte fisiológica dele, então você tem outros benefícios também. Mas a relação é uma coisa que a gente estabelece muito fortemente através da Xantala. Mas é indicado para que idade? Logo recém-nascidos, até que idade? A gente começa a partir do segundo mês de vida, não precisa completar o segundo mês. A partir do segundo mês, quando o bebê já está mais acostumado a ficar sem roupa, o coto umbilical já está cicatrizado, né? Então algumas coisas na rotina, ele já está começando a perceber que existe uma rotina, então a Xantala, se enquadrando como rotina dele, também vai ajudar ele a se organizar no mundo aqui fora, que ele mal conhece e tem que se adaptar, né? Então a partir do segundo mês a gente pode estar fazendo. Até quando? Até quando a gente quiser e ele deixar. Né? A gente até fala aqui no livro, num determinado momento, Leboyer coloca que até o 5º mês de vida, mas no 5º mês de vida a criança está rolando, está começando a ter uma certa independência, né, motora ali, começando a descobrir que o mundo é um pouquinho maior, então pode ser que por conta disso Leboyer tenha colocado de ser até o 5º mês, porque ele vai rolar, ele vai ter outros interesses. Mas quando a criança já está acostumada com esse ritual e ela reconhece como prazeroso, ela fica. Né? E a gente pode apresentar para a criança também mais tarde, com 1 ano, sem problema nenhum, como uma coisa gostosa, prazerosa, onde ela vai conhecer mais do corpo dela também. E como que se aplica a Xantala? A gente trouxe aqui, né, uma boneca, Isso. né? Então, a boneca está aqui para a gente mostrar. Na verdade, a gente está em cima de uma mesa, a gente não costuma fazer na mesa, né? O próprio livro mostra a posição tradicional da Xantala, que é a pessoa sentada no chão, de pernas esticadas, né? Ela normalmente está sem apoio nas costas. Para nós isso é muito complicado. Para o indiano, essa postura é muito tranquila, né? Então a gente tem que fazer algumas adaptações, né? E as adaptações que a gente faz aqui, normalmente a gente prioriza fazer sentado no chão, né? Podendo ter um acolchoado, um lençol, uma toalha,
né? Não é indicado aqui, a gente está adaptando bem, então a gente está em cima de uma mesa. Só para mostrar mesmo, eventualmente pode até ser feito no trocador, né? Mas depende muito do tamanho do trocador e do bebê. Pode ser feito talvez em cima da cama dos pais, alguma coisa assim. Então a gente pode ter adaptações conforme também a nossa postura, a nossa capacidade de permanecer com as mãos livres, né, aproximadamente durante 20 minutos, que é o que vai durar mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque a Chantal ela tem que começar um pouquinho depois, mais ou menos uns 20 a 30 minutos depois que a criança mamar, por conta dela fazer a digestão. Claro. E tem que terminar também mais ou menos uns 20 minutos antes dela ficar com a fome para a próxima mamada. Senão não dá muito certo, Pois né? é. Então aí no começo, quando a criança é muito pequena, nos primeiros meses, então a gente tem um tempo curto para fazer a Chantal. Então ela não vai durar 20 minutos. A gente vai fazer menos vezes cada movimento, mas não rapidinho. Vai fazer de um jeito gostoso e tudo mais, para que a gente possa fazer toda a sequência em menos tempo. Né? A criança tem que sentir prazer, tem que gostar. Exatamente. Tem que... E poder aproveitar o depois momento. a sensação física depois da massagem. Porque se a gente terminar em cima da próxima mamada, ela já vai estar com fome, ela vai chorar de fome e no choro ela tensiona. Então ela não vai conseguir aproveitar aquela sensação prazerosa de relaxamento. Vamos mostrar então para o pessoal de casa? Vamos. Os movimentos. Acho que só uma coisa que acho que é importante é a gente lembrar que para a criança relaxar é diferente da gente. Né? Quando a gente vai relaxar, a gente larga o corpo, a gente não quer nem se mexer. A criança não para muito quieta, né? Não, ela não vai parar quieta, a não ser que ela durma. Durante a massagem é possível, então ela pode parar quieta. Então assim, ela pode vir diminuindo os movimentos, né, dela, a velocidade dos movimentos, ela pode ter uma diminuição disso, mas parar quieta, dizer, não, para quieta para poder fazer, isso não existe. E os movimentos da Chantal exatamente são movimentos que são possíveis de serem feitos com a criança em movimento. Então, só para lembrar que assim, aqui é uma boneca, ela tá quietinha, mas quando a gente for fazer em casa, vai ter um movimento que é um pouquinho diferente, tá? Uma coisa interessante, assim, a criança fica sem a roupinha, né? E se estamos no quarto, então deixa o quarto fechadinho um pouco, boa. Uma temperatura gostosa. A não pode passar frio, né? Exato, mesmo no inverno é possível de fazer a Chantal sem problema nenhum. A gente costuma usar um óleo que vai servir simplesmente para a mão da gente deslizar melhor, tá? Qualquer óleo apropriado para... Para massagem, exatamente. Então, normalmente para os bebês, o óleo de semente de uva ou o óleo de amêndoa. Existem algumas marcas específicas no mercado que são divulgadas para massagem e tudo mais, mas eu sempre recomendo de conversar com o pediatra qual é o melhor óleo, tá? Para aquela criança. Então, acho que tem algumas coisas que são importantes da gente estar ressaltando bastante nisso. A gente está numa época onde também as relações estão ficando muito virtuais. Então, a possibilidade de ter 20 minutos olhando olho a olho é muito importante. Né? Dá uma qualidade muito grande, a gente passa a ser referencial mais forte para essa criança, para o bebê, para o filho, para quem a gente está cuidando. E isso é uma coisa muito importante da gente desenvolver. Né? Isso traz muita segurança para o bebê. Então, acho que nesse momento que a gente está com relações tão virtuais, como isso é importante, como a Chantal ela pode ajudar muito nisso. Né? A gente tem uma sequência, né, que a gente trabalha, a gente faz a primeira massagem no peito, do peito a gente vai para o braço e uma mão, depois para o outro braço e para outra mão, depois a gente faz na barriga, passa para a perna e para o pé, para outra perna e outro pé. O bebê vai de costas, a gente trabalha toda a parte de trás, né, por um pouquinho mais de tempo do que na frente, porque é toda uma musculatura de sustentação que a gente tem, que no primeiro ano de vida é extremamente exigido, porque a gente parte de deitadinho até ficar de pé. Então, tudo isso aqui vai sustentar a gente, né? E depois a gente volta para frente para fazer no rosto. Então, isso dá aproximadamente 20 minutos, tá? Quando feita com uma criança já, digamos assim, lá pelos seus 3 meses, mais ou menos, que aí a mamada está começando a ficar um pouquinho mais espaçada, tá? Então, eu vou mostrar alguns dos movimentos que a gente tem, que acho que podem ser importantes, tá? A gente começa fazendo a massagem no peito, né? Abrindo o peito, né? Eu brinco muito que assim, é como se abrisse as páginas de um livro para ler um pouquinho essa história, né? Que história é essa? Favorecendo que a gente fique olho a olho com o bebê. É bem interessante se a gente consegue não ter nenhuma fala com o bebê, mas brincar com os barulhos que ele emite ou que a gente pode emitir e ele pode copiar.
imitar a gente. Interessante. Né? Porque a gente está muito acostumado a trazer o bebê para a nossa linguagem. Mas a nossa linguagem vai demorar ainda muito tempo para ele ter. Então é mais importante que eu entenda a linguagem dele. Então, se eu tirar a minha fala, eu aguço o meu olfato, a minha visão, a minha audição. E eu começo a entender ele na linguagem dele, que é onde ele emite sons e expressões faciais que vão me dizer alguma coisa. Então, conforme a gente vai fazendo mais e vai observando nesse aspecto o bebê, a gente vai conseguindo ter uma melhor precisão de o que ele está expressando naquela hora, né? E aí eu vou entender mais rápido se é cólica, se é sono, se é fome, que choro que é aquele, porque cada choro é diferente um do outro. É verdade. A gente né? começa a entender Exatamente. com o tempo, né? Então, o segundo movimento é esse daqui, é cruzando o tronco, né? Tirando toda a tensão que pode ter no ombro dele. E esses movimentos são bem suaves ou tem que ter tem que ter uma pressão. Uma pressãozinha. Né? Com cada criança que eu for fazer, é uma coisa diferente. Tá? Porque tem a ver a dupla que está aqui agora. Tem que sentir, o que a gente tem que ter uma sintonia. Isso, o que a gente tem que lembrar é que assim, isso aqui é carinho. Massagem eu vou no músculo. Né? Então assim, eu não preciso pôr a mão. Não mas até para as mães é importante que elas vão experimentando um pouco o que é o carinho e o que é pôr um pouquinho mais de pressão e chegar lá. Né? Tô mexendo nessa musculatura, tô ajudando ele a sentir um pouco mais profundamente, né? As mães, por exemplo, que às vezes tem crianças que têm, a gente fala da hipotonia, né? O tônus muscular é mais baixo, então são aquelas crianças mais molinhas, ou até que tem alguma necessidade especial, como uma criança com síndrome de Down, que pode e deve também receber a Chantala, né? Então, às vezes a gente tem que ir com um pouquinho mais de pressão, não com força, mas com a pressão. Né? Então, a gente brincar bastante de sentir um pouquinho, tá? E a massagem é aquela que as mães gostam de fazer para tentar ajudar um pouquinho na cólica. Isso, legal. A gente tem alguns movimentos na barriga que servem para isso, mas uma coisa que é importante ressaltar é que não se deve fazer durante a crise de cólica. Durante a crise de cólica, a gente pega o bebê no colo, a gente dá afeto para ele, diz, ó, tá ruim, eu sei, mas nós vamos passar juntos por essa. Já transmitir aquela segurança de que a gente é o porto seguro dele para qualquer problema, né? Mas durante o dia, a cada troca de fralda, por exemplo, a gente pode fazer uma massagem que vem assim. A gente imagina um relógio aqui na barriga do bebê. Então, todo o movimento do intestino, ele vai no movimento horário. Então, eu vou sempre fazer no movimento horário. Cheguei aqui, eu volto para cá. E o outro movimento que a gente pode fazer também na troca de fralda é o do rolo de macarrão. A gente passa um pouquinho de óleo aqui ou aqui e a gente faz esse movimento aqui. Né? Que é um movimento que vai estar trazendo... A criança não levanta como a boneca levanta, tá? Ou eu posso fazer com a mão aqui assim. É um movimento que muitas vezes solta um punzinho gostoso, a gente comemora, porque é alívio, exatamente, é um alívio e tal. E o que vai fazer com isso? Com que os gases durante o dia já sejam expelidos. Quanto menos gases eu tiver acumulado, se o bebê for ter aquelas crises de cólicas, né, que todo mundo tem, morre de medo, né, são crises que vão passar um pouco mais amenas, porque não tem o excesso de gases aqui. Ótimo, adorei, Rive. Rive, nosso tempo não é meio curto, sim, né? São 20 minutos de massagem, não dá pra gente muito fazer tempo de massagem. Quer passar os seus contatos para o pessoal de casa? Eu estou no Facebook, Rive Plapler Tarandache. Eu estou normalmente no site também aqui do Sesumar, porque eu dou curso de extensão aqui também. Né? Tem meu e-mail também, riviplapler@gmail.com. E pela internet em si é bem facinho de me achar. De te achar. Tá bom, adorei. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. Quem sabe numa próxima, né? Volte a conversar com a gente. Com certeza. Obrigada. Obrigada.